Olá, meu caro aluno, seja bem-vindo aqui à nossa disciplina de Contabilidade Fiscal e Planejamento Tributário. Eu sou o professor Eric Ferreira, sou bacharel em Ciências Contábeis e também mestre em Contabilidade e hoje vamos falar sobre os tributos e encargos sobre folha de pagamento. Pensando aqui que existem mesmo, tributos que vão incidir ali sobre a folha de pagamento e nesse sentido nós teremos também que pensar sobre carga tributária que está relacionada à folha de pagamento. Então, uma empresa, na sua atividade, ela vai ter os seus funcionários, consequentemente ela terá ali que calcular mensalmente a sua folha de pagamento. E sobre a folha de pagamento irão incidir encargos. Existem encargos que são de responsabilidade da empresa para o recolhimento e a empresa é também o contribuinte de fato, ou seja, ela arca com o ônus, com o custo daquele encargo, mas existem também encargos e tributos sobre a folha de pagamento que vão incidir também sobre a folha de pagamento, mas que será descontada ali dos rendimentos de um funcionário, por exemplo. E aí, nesse caso, o ônus recai sobre o colaborador da empresa e a empresa é também o responsável pelo recolhimento ou repasse desses valores aos cofres públicos. Então é importante a gente observar quando que aquele encargo é de ônus da empresa e quando que aquele encargo é de ônus do colaborador. Quando for do colaborador, do empregado, vai haver o desconto ali na folha de salários ali do empregado. Isso pode ser, inclusive, observado no holerite do funcionário. Então, ele vai ter ali um desconto, por exemplo, de INSS, algum tipo de retenção de imposto de renda pode acontecer também. Então, a gente vai poder observar isso, tá? Existem também algumas situações na qual a gente vai ter retenções tanto de INSS quanto de imposto de renda retido na fonte, quando há uma prestação de serviço na qual o funcionário de uma empresa se desloca a um outro local, a uma outra empresa, por exemplo, para prestar serviços, como serviços de vigilância, limpeza, e aí é o tomador do serviço que faz o recolhimento. Então, a retenção é um mecanismo para facilitar, do ponto de vista governamental, facilitar a arrecadação de alguns tributos que incidem sobre a folha de pagamento. Tá? Então, é importante que a gente observe esses aspectos, verificando quais são os tributos que a gente vai comentar aqui. Então, por exemplo, existe o INSS, que a gente chama INSS patronal, que é da empresa, e existe também INSS do empregado. Então, embora seja basicamente o mesmo tipo de encargo, existem ali diferenças, tá? Quanto a situação quando é da empresa e a situação quando é do empregado que precisa ser considerado. Então, conforme a gente pode observar aqui em nossa tela, a gente considera a folha de pagamento como um conjunto de proventos e descontos. Então, existe lá o volume, digamos assim, de rendimentos que aquela folha de pagamento vai apresentar em relação ao conjunto de colaboradores de quadro funcional e vai existir também os descontos que vão incidir sobre folha de pagamento e também haverá encargos que serão calculados sobre o total da base da folha de pagamento, mas que será um custo ou uma despesa da empresa, tá? Então, nesse sentido, a empresa precisa observar como estará a sua folha de pagamento. Vão incidir tributos e encargos sobre a folha de pagamento e isso é muito importante. Então, só para você ter uma ideia, mais ou menos, em média, um funcionário que ganha lá cerca de R$ 1.500 numa empresa vai ter para a empresa um custo de quase o dobro, tá? Então, para a empresa, um funcionário que ganha 1.500 tem ali, em média, tá? Um custo de aproximadamente uns R$ 3.000, tá? Dependendo do tipo de empresa. Então, olha só, então repare como que a ênfase tributária ela é muito grande, tá? Em cima da folha de pagamento. Existem diversos encargos que precisam ser calculados e isso precisa também ser levado em consideração para fins de planejamento tributário, tá? Então, por isso que a gente precisa
precisa aqui entender como que funciona a dinâmica da folha de pagamento para que a gente entenda efeitos disso em relação ao planejamento tributário, já que isso vai depois se vincular ao tipo de regime tributário que a empresa ela pode ali adotar, tá? Então, numa análise de planejamento tributário, a gente considera tudo que está pertinente ao desempenho da empresa. E, nesse caso, a folha de pagamento está pertinente ao desempenho da empresa, assim como tributos sobre operações de venda e também tributos sobre o lucro da empresa estão também inerentes ao desempenho da empresa e isso tem um impacto em relação à carga tributária. Então, vamos descobrir mais aqui sobre o que a gente pode aprender sobre esses tributos e encargos. INSS patronal. Existe o INSS patronal. O nome já parece indicar alguma coisa, né? INSS patronal indica patrão, né? Talvez esteja relacionado a esse termo, patrão. Um encargo do patrão. E é isso mesmo, tá? E o INSS patronal refere-se a uma despesa da empresa, tá? Então, basicamente, sobre a folha de pagamento, a empresa vai calcular o INSS e ela terá o ônus sobre esse INSS e terá também a obrigação de fazer o seu recolhimento. Aqui a gente vai descobrir mais sobre como que funciona o INSS patronal, destacando aqui que o recolhimento desse tipo de encargo serve para as entidades governamentais ter uma certa infraestrutura para oferecer à população alguns benefícios sociais e assistência, tá? Então, a gente vai descobrir mais sobre ele acompanhando aqui na tela. Veja só, de acordo com a Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, nós temos ali no seu artigo 1º que a Seguridade Social, ela compreende ali um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e também à assistência social. Então, as necessidades relativas à Seguridade Social ou são subsidiadas ali pelo INSS, tá? E a fatia que a empresa contribui de INSS para as entidades governamentais, para o atendimento à Seguridade Social, ela é relativamente grande, tá? Então, a ideia é que o governo seja financiado para ter infraestrutura de forma a subsidiar a sociedade ali com esses benefícios e o INSS vai incidir sobre a folha de pagamento, tá? Então, vai incidir sobre a folha, sobre o total da folha de pagamento e a empresa terá que fazer o seu recolhimento. Então, aqui, em linhas gerais, quanto à contribuição pela empresa, a base de cálculo para esse INSS patronal podem ser as remunerações pagas ao trabalhador, pessoa física com vínculo empregatício, que é a situação, digamos assim, mais comum. Ou seja, sobre a folha de pagamento das empresas haverá o cálculo ali desse INSS patronal, mas pode ser também que se tenha ali remunerações pagas à pessoa física sem vínculo com a empresa quando há uma prestação de serviço em relação à pessoa jurídica, tá? Então, aí pode haver também situações para recolhimento de INSS. E aqui é importante destacar que para quem acompanha as atividades de um departamento pessoal, sabe que deve-se verificar no site da Receita Federal do Brasil informações atualizadas e aplicáveis a cada empresa e situação. Então, nós temos aqui um link oficial governamental que você pode acessar para verificar as informações, já que as regras relativas ao INSS, inclusive suas tabelas, elas sofrem constantes atualizações e algumas informações sofrem constantes mudanças. Então, por isso que é importante ficar aqui antenado e atualizado. E talvez você pode perguntar, sabendo a base de cálculo, qual é a alíquota que a empresa vai adotar para o cálculo do INSS patronal. Em regra geral, para as empresas de uma forma geral, tá? Se a gente considerar a indústria, comércio, vai haver 20% de incidência ali como alíquota sobre a base de cálculo. Mas é importante observar a atividade, tá? Então, dependendo do tipo de atividade, esse percentual ele pode mudar. Se for uma atividade financeira, ele pode chegar ali a 22,5% e ainda se tiver situações
na qual a empresa está assumindo algum tipo de risco ou está expondo aquele colaborador, aquele funcionário a algum tipo de risco, vai haver ainda mais alguns percentuais adicionais relativos à periculosidade e insalubridade daquele funcionário. Isso deve ser levado em conta também, tá? Então, conforme a gente observa aqui na tela, nós temos, portanto, 22,5% sobre as remunerações pagas por empresa do setor financeiro. Então, se for uma entidade com essa atividade financeira, o percentual é maior. Porém, para as empresas em geral, indústria, comércio, prestação de serviço, paga-se ali 20% do INSS patronal. Essas alíquotas e a base de cálculo, elas são aplicáveis para as empresas optantes pelo lucro real, lucro presumido ou, quando pertinente, arbitrado também, tá? Para financiar aposentadorias especiais, pode haver acréscimo no percentual, tá? Então, conforme eu dizia, quando a empresa ela tem situações em que ela expõe o funcionário a um certo grau ou risco de insalubridade, periculosidade, vai haver um percentual adicional que pode variar de 1 a 3%, dependendo do nível de risco, e isso vai ser recolhido também porque existe uma expectativa de que aquele funcionário que está exposto ao risco dentro daquela empresa venha se aposentar mais cedo ou tenha problemas de saúde, algum tipo de impedimento mais cedo. Então, existe uma expectativa nesse sentido e, por isso, os percentuais podem ser maiores, considerando aí esse tipo de situação. Voltando aqui à nossa tela, a gente pode ver também que existe, além desses percentuais, as contribuições pertinentes ao Sistema S. O Sistema S refere-se ao conjunto de entidades ou organizações voltadas especificamente às atividades de treinamento profissional, assistência, consultoria empresarial, pesquisa. E aí você pode listar Senai, Sesc, Sebrae, entre outras entidades ali do Sistema S, tá? E a base de cálculo da contribuição ao Sistema S utiliza os mesmos critérios que dá a contribuição previdenciária patronal. Olha aqui nós temos um nome sinônimo, um termo sinônimo ao INSS patronal, que é o CPP, tá? Que é a contribuição previdenciária patronal. No Sistema S, nós temos a adição ainda de 5,8% para o recolhimento dessas contribuições junto ali ao INSS, tá? Então, a alíquota do Sistema S, ela é definida de acordo com o código FPAS, do Fundo de Previdência e Assistência Social, e isso faz com que a empresa, com mais esse 5,8%, considerando uma empresa que possa ter ali algum tipo de insalubridade na sua atividade, nós temos que, só aqui, nós teremos uma carga tributária que se aproxima de 30%, tá? Somando ali os 5,8% mais 2 ou 3%, dependendo do risco da insalubridade. Então, é bastante carga tributária e isso deve ser, isso é tratado, inclusive, contabilmente como uma despesa ou um custo da empresa e ela vai reconhecer isso lá no seu passivo para o recolhimento desses valores, tá? Então, a empresa precisa reconhecer isso incide sobre a folha de pagamento e ela precisa tomar cuidado em contabilizar corretamente para recolher esses valores aos cofres públicos de forma tal que esses recursos sejam utilizados para os benefícios de assistência social e seguridade social. INSS do empregado. Existe uma situação na qual o INSS ele é recolhido pela empresa, mas o ônus recai sobre o funcionário. Então, além de existir o chamado INSS patronal, que é uma despesa, um custo ali da própria empresa, na qual a empresa é o contribuinte de fato e também o responsável por fazer o recolhimento, nós temos ainda o INSS do empregado, do colaborador, na qual é calculado sobre o conjunto de rendimentos que esse funcionário possui. Então, normalmente, ao final de um período, ao final do mês, calcula-se ali a soma dos rendimentos daquele funcionário e sobre aqueles rendimentos é calculado o chamado INSS, tá? Então, o INSS vai incidir ali sobre
a base de cálculo relativa àquele funcionário, tá? Então, nesse caso, a empresa ela já realiza o desconto já em folha de pagamento do INSS e ela já realiza o recolhimento, tá? Então, embora o ônus seja do funcionário, a empresa ela se torna responsável ali pelo recolhimento e a gente vai descobrir mais como que funciona esse INSS do funcionário, porque nós temos, segundo a lei, uma tabela para se observar e essa tabela ela vai modificar a alíquota conforme o patamar de rendimento que aquele funcionário possui. Então, acompanhem comigo aqui na tela. O INSS do empregado, ele é descontado dele em folha de pagamento, tá? Então, nós temos INSS gerado do funcionário e descontado do conjunto de rendimentos dele. Então, a base de cálculo é formada pelas remunerações do próprio empregado, mas é de responsabilidade da empresa fazer o repasse desses valores descontados para os cofres públicos e a empresa, juntamente com o INSS patronal, na sua contrapartida, lá no passivo circulante, vai reconhecer o conjunto de obrigações trabalhistas relativas ao INSS que deve ser recolhido. E para o cálculo do INSS, no entendimento da base de cálculo e da sua alíquota, é importante observar a tabela de contribuição dos segurados empregado, tá? Empregado doméstico e trabalhador avulso. Essa tabela aqui é importante destacar que ela é atualizada frequentemente, tá? Então, nós temos aqui a visualização da tabela de 2021. Então, na tabela de 2021, inclusive, modificou o conjunto de alíquotas que antes tínhamos. Antes, nós tínhamos 8%, 9% e 11%, respectivamente. Agora, nós temos 7,5%, 9%, 12% e 14%, com o acréscimo aqui de uma faixa, tá? Dentro da nossa tabela do INSS. Então, por exemplo, um funcionário que ganha até R$ 1.100 vai ter como alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo, que é relativo às suas remunerações, um montante de 7,5%. Se o funcionário ganhar um pouco mais, entre R$ 1.100 e 1 centavo até R$ 2.203,45, é aplicada uma alíquota de 9%. Já se ele ganhar um pouco mais, R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22, é aplicada uma alíquota de 12%. Se ele receber uma promoção, subir mais a sua remuneração, ele terá ali, se ele estiver na faixa de R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57, uma alíquota de 14%. Então, a alíquota ela vai oscilar dependendo do patamar de rendimento que esse funcionário ele terá, tá? Então, é importante observar que quanto mais ele ganha, mais ele recolhe INSS, tá? Então, às vezes, por causa de 1 centavo, né, se ele variar da faixa daqui para cá, por exemplo, ele já troca de uma alíquota de 7,5% para 9%. Então, quanto mais esse funcionário ganha, mais ele vai recolher ali o INSS, tá? Ele vai ser responsável por um ônus maior ali de INSS que vai ser descontado sobre folha de pagamento e a empresa vai ter que repassar valores maiores também, tá? Em relação ao INSS. Então, é importante observar isso, tá? Então, se o funcionário está ganhando uma promoção, por exemplo, se ele está crescendo na empresa, eventualmente, se ele está sendo remanejado de cargo, por exemplo, né, tá trocando de cargo às vezes, então ele está tendo mudança na sua remuneração, então pode ser que haja também mudança no valor de INSS que ele que vai caber a ele o ônus que vai ser descontado ali em folha de pagamento. Então, isso é importante observar, tá? Então, se esse desconto está mais alto ou está mais baixo, isso vai depender muito da remuneração do empregado. Existem outras situações também em que o INSS ele pode ser recolhido, conforme a gente observa aqui na tela. Olha só, nós temos aqui, é possível fazer o recolhimento como contribuinte individual, por exemplo, recolhendo 11% ou 20% para o INSS. E aí, se o recolhimento é menor,
a tendência é que quando o funcionário chegar lá na aposentadoria, ele vai ter um menor valor de salário, digamos assim, entre aspas, para receber da sua aposentadoria. Se ele contribui mais, ele tende a ter uma aposentadoria maior, tá? E mais alguns benefícios. Então, pode haver contribuinte individual, contribuinte facultativo, sobre prolabore. Então, o prolabore refere-se ao famoso salário dos sócios, tá? Então, o salário dos sócios ou a remuneração dos sócios da empresa também vai incidir ali INSS, que vai ser recolhido juntamente com o restante dos INSS patronais e também outros INSS que podem ser calculados ali relativo à folha de pagamento, tá? Então, é importante observar que existem essas situações. De qualquer forma, em linhas gerais, vai haver sim desconto do INSS, da folha de pagamento. A empresa vai fazer a contabilização disso, tá? Realizando ali o reconhecimento desse desconto da folha de pagamento e registrando ali a obrigação de recolher esses valores devidos sobre INSS do funcionário, do empregado. Então, tudo acaba ficando centralizado, o repasse fica centralizado na empresa, tá? Então, a empresa acaba repassando esses valores aos cofres públicos. O funcionário, embora tenha um ônus, não tem ali a necessidade de fazer esse tipo de repasse, tá? Então, isso acaba ficando a cargo, né, da empresa em ser ali o responsável por esses valores em fazer o repasse. FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Bem, nós temos o FGTS. O FGTS vai representar um tipo de encargo que vai incidir sobre a folha de pagamento, assim como o INSS incide também, porém, não vai recair o ônus sobre o funcionário. Pelo contrário, embora a empresa seja responsável pelo cálculo do FGTS ali sobre a folha de pagamento e seja responsável também pelo recolhimento, vai caber a ela ali o custo também relativo a esse FGTS, tá? O FGTS ele não é descontado da folha de pagamento do funcionário, ele é um custo da empresa, uma despesa da empresa, embora os benefícios gerados pelo FGTS, por esse fundo de garantia, servirão aos colaboradores ou poderão servir aos funcionários de uma forma geral. Então, aquele funcionário que é demitido sem justa causa, por exemplo, pode receber benefícios desse fundo, tá? Então, esse fundo ele vai servir para isso. E a empresa vai ter que registrar, assim como acontece com o INSS, registrar a despesa de FGTS lá no seu desempenho. E quando eu falo desempenho, a gente fala da DRE, então ele vai debitar lá, debitando o FGTS, despesa de FGTS, e creditando FGTS a recolher relativo àquele período, relativo àquela folha de pagamento, tá? Então aqui a gente vai compreender mais sobre como que funciona o FGTS, esse fundo de garantia. Veja só comigo aqui na tela. Ele é devido pelo empregador, portanto, tá? É gerido e administrado por um conselho curador composto por 6 representantes do governo e também 6 representantes da sociedade civil. E se você tiver a curiosidade de saber quem são eles, você pode acessar a fonte oficial fgts.gov.br e descobrir mais informações por lá, tá? O FGTS ele é respaldado pela Lei 8.036 de 1990 e também com algumas mudanças pela Lei Complementar número 150 de junho de 2015. Destacando-se aqui nessa tela que o FGTS é um custo, tá? Uma despesa ali relativa ao empregador. Embora incida sobre a folha de pagamento, é a empresa que vai ter que arcar ali com esses valores, tá? Então, embora também o empregado seja beneficiado ali pelo FGTS, a empresa acaba financiando esse benefício, tá? Então, nós temos aqui como base de cálculo para o FGTS, normalmente temos o salário bruto e outras verbas salariais, compondo ali normalmente as remunerações, e pode haver também o FGTS relativo à rescisão de contrato de trabalho motivada pelo empregador e sem justa causa, no percentual de 40% sobre o valor do saldo depositado na conta vinculada do funcionário, tá? Esses mais 10% risquem aí, não tem mais, tá? Houve mudanças na lei que retirou esses 10%, então nós temos apenas ali os 40% a serem considerados. Então, quando a gente observa a alíquota,
Você pode descartar os 10% da multa rescisória, não temos mais isso aqui em função de mudanças na lei. Nós teremos ali a famosa alíquota do FGTS no montante de 8%. Tá? Então, 8% sobre a folha salarial será aplicado ali para o cálculo do FGTS. Se houver uma demissão sem justa causa, pode haver multa rescisória sobre o valor do saldo depositado no montante de 40% para o FGTS, que deve ser recolhido até o dia 7 do mês subsequente ao mês trabalhado, devendo ser antecipado para o dia útil anterior, se necessário. Tá? Então, em linhas gerais, um cálculo normal de folha de pagamento, a gente vai estar aplicando sempre ali os 8% para o cálculo de FGTS. E aí, uma vez calculado o FGTS, ele deverá ser recolhido. Então, nesse sentido, nós temos duas guias, ou dois tipos de guias para o recolhimento do FGTS. Uma, que é quando acontece ali uma rescisão, então nós teremos a GRRF, que é a Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, estabelecida pela Caixa Econômica, que administra os recursos relativos ao FGTS, mas o preenchimento e a conferência são de responsabilidade do empregador, bem como o repasse ali dos valores para as entidades governamentais via entidade financeira. Tá? Nós temos ali ainda a GFIP, a famosa GFIP, que é a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, que é a guia que normalmente a empresa vai utilizar para fazer o recolhimento dos 8% relativo ao FGTS calculado. Tá? Em relação ao FGTS, é importante destacar, mais uma vez, que o FGTS é uma despesa da empresa, tá? Então, a empresa precisa levar isso em consideração. Se a gente pensa, por exemplo, em termos de planejamento tributário, a empresa ela precisa entender não só o montante de remunerações que ela vai ter na sua folha de pagamento, mas entender também o montante de encargos que vai incidir sobre a folha de pagamento, pois ela vai ter que arcar com esses custos, ela tem que arcar com o INSS, ela tem que arcar com o FGTS. Então, se a gente olhar do ponto de vista de carga tributária, a gente pode considerar um INSS patronal de 20%, se ela tiver insalubridade ali, mais 1 a 3%, mais 5,8% relativo às contribuições de INSS ao Sistema S, mais o FGTS de 8%. Então, a gente considera tudo isso somado do ponto de vista de carga tributária. Então, a carga tributária é relativamente alta quando a gente olha os montantes finais comparado ao que poderia ser a folha de pagamento se não tivesse encargo, por exemplo. Tá? Então, por isso que a empresa ela precisa pensar também em termos de gestão de recursos humanos dentro da empresa, começar a pensar ali em termos de gerenciamento de quadro funcional, tá? Então, verificando se a empresa precisa de mais funcionários, menos funcionários, se ela pode realocar, se ela deve demitir, se ela deve contratar. Então, porque tudo isso vai impactar na folha de pagamento. E pensar nisso também em termos de projeção. Será que ela pretende contratar mais funcionários? Se ela contratar mais funcionários, a carga tributária relativa à folha de pagamento vai para que nível? Né? Até que ponto chega a carga tributária? Então, é importante a gente pensar nesse sentido. Tá? Então, pode ter mudanças em função do quadro funcional ali daquela empresa, tá? Em relação à carga tributária, e isso pode ser levado, inclusive, como decisões estratégicas para a empresa. Tá? A empresa pode ter um quadro mais reduzido em alguns momentos ou um quadro com mais colaboradores em outro momento, dependendo do tipo de estratégia adotada pela empresa. Por isso que é importante a gente levar isso em consideração. Identificando os tributos e encargos sobre a folha de pagamento. Bem, aqui agora nós vamos fazer uma identificação dos tributos e encargos que podem incidir sobre folha de pagamento, e a gente vai verificar nessa situação que os cálculos são relativamente simples, tá? E a gente já consegue visualizar um pouco da carga tributária. Olha só, acompanhe comigo na tela a seguinte situação. Nós temos a empresa Travessia, que quer conhecer o quanto lhe custa mensalmente os encargos pagos por ela com a folha de pagamento.
Para tanto, foram levantados os seguintes dados. Então, nós temos aqui a remuneração bruta mensal dos empregados no patamar de 50 mil, tá? Somado ali a partir da folha de pagamento. Nós temos a contribuição previdenciária patronal, INSS, na alíquota de 20%. Nós temos ainda as alíquotas relativas ao sistema S, tá? O percentual relativo a terceiros, que se somam ali 5,8%. Nós temos ainda o FGTS de 8%, que, embora esses recursos sejam de benefícios aos colaboradores, a empresa cabe à empresa o recolhimento e o ônus também sobre esse tipo de encargo. E aqui a gente pode calcular, tá? A gente pode observar aqui um cálculo relacionado a esses tributos. Então, nesse caso aqui, se a folha de pagamento é de 50 mil, então o cálculo é relativamente simples, né? A gente vai aplicar a alíquota sobre a base de cálculo, cada alíquota sobre os 50 mil, e a gente vai obter ali os respectivos valores, tá? Então, olha só, 10 mil para a INSS patronal, 2.900 para o percentual relativo ao sistema S, FGTS 8%, vai dar 4 mil. Total de encargos com folha de pagamento para o empregador, 16.900. Então, olha só, a folha de pagamento é de 50 mil, mas sobre essa folha está havendo ali um volume total de encargos de 16.900. Se a empresa somar os 50 mil mais os 16.900, ela vai para 66.900 como folha de pagamento e encargos sobre folha, como obrigações, tá? Então, repare o quanto que aumenta, né? Aumenta bastante ali a despesa da empresa e, consequentemente, aumenta bastante ali também a obrigação, tanto para com os funcionários de pagar os salários, quanto para com as entidades governamentais de fazer o recolhimento desses encargos. E aí a gente pode perguntar, será que existem outros encargos que podem ou deveriam ser considerados, né? Será que existem outros encargos? Sim, existem outros encargos, tá? A gente pode considerar aqui o tipo de atividade da empresa, então isso é importante ficar atento. Dependendo do tipo de atividade que a empresa exercer e ela expor aquele funcionário ao risco, se houver insalubridade naquele ambiente, por exemplo, vai haver acréscimos de percentuais, que pode variar de 1% a 3%. Então, essa carga tributária aumenta mais. Então, isso é importante se a gente considerar empresas que já possuem uma certa atividade e estão querendo realizar novas atividades. Então, tem que analisar se essas novas atividades vai exigir ali algum nível de insalubridade, tá? Nessa exposição do funcionário ao risco. Isso é importante do ponto de vista de planejamento tributário. Além disso, há de se considerar também que mensalmente a empresa ela realiza a apropriação de 1/12, considerados ali também outros valores, 1/12 de férias, 13º. Então, ela vai fazer a apropriação de valores mensais relativos às férias e ao 13º. E férias e 13º, em linhas gerais, do ponto de vista técnico, pode ser considerado como remunerações. São valores que o funcionário vai acabar ali se beneficiando de alguma maneira. E sobre isso vai haver também, ou pode haver encargos, tá? Relativos à INSS, por exemplo, tá? Então, é importante observar que, além das remunerações mensais, tem ainda esse pacote, né, que a gente acaba dizendo que é o pacote das férias e do 13º, que deve ser ali apropriado mensalmente, e isso vai ter, com certeza, encargos a ser considerado. Então, normalmente, numa análise de planejamento tributário, a gente realiza as análises anuais, tá? Por que anuais? Porque a gente tem tanto uma perspectiva relativa ao período como um todo, para as operações de compra e venda, por exemplo. A gente tem uma perspectiva melhor em relação à folha de pagamento, 13º, férias também, quando a gente faz análises anuais. Isso combina muito bem com uma análise relativa a regimes tributários, quando visto de forma anual, já que numa condição em que a empresa queira
mudar de opção, de tipo de regime tributário, por exemplo, de lucro real para lucro presumido, por exemplo, isso vai se dar de forma anual também, tá? Então, normalmente, as análises de planejamento tributário vão ser relativo aos períodos anuais. Então, a gente analisa o ano. Então, o ano da empresa, ele vai ser assim, nesse ano a empresa tende a ter tal nível de carga tributária. Tem empresas, isso é importante a gente começar a abrir um pouco mais a mente, que tem empresas que vai ter, por exemplo, trabalhadores temporários ou vai ter picos sazonais, que vai precisar de mais funcionários e outros picos que não, tá? Tem empresas que vai buscar repensar o seu quadro funcional, dependendo da época do ano. Então, isso tudo são fatores que podem impactar a carga tributária se a empresa tiver mais ou menos funcionários, por exemplo. Então, é importante levar isso em consideração também para um planejamento tributário. Além disso, se a gente imaginar aqui uma situação na qual a empresa está prevendo demitir pessoas daquela empresa, daquela organização, isso vai ter impactos também, não só em termos de redução de carga tributária, mas, às vezes, ainda que a empresa tenha uma redução de carga tributária, pensando ali no seu médio prazo, por exemplo, ela vai ter um impacto muito grande no financeiro, no fluxo de caixa. Então, é importante ela se preparar nesse quesito também, tá? Quando há um volume de demissões instantâneas dentro de uma organização, a empresa acaba antecipando uma saída de caixa devido ao pagamento antecipado ali de valores proporcionais de férias e 13º que precisa ser considerado e os encargos também que precisam ser recolhidos sem contar ainda multas que pode surgir aí nesse processo. Então, é importante que a empresa se prepare não só do ponto de vista tributário, mas também do ponto de vista financeiro para poder arcar com todas as obrigações trabalhistas relativo a esses encargos que vão incidir sobre a folha de pagamento. Atividade de reflexão. Bem, eu queria convidar você agora, meu caro aluno, a pensar na seguinte questão, eu queria ouvir a sua opinião sobre ela. Em sua opinião, qual a diferença entre gestão tributária e planejamento tributário? Será que existe diferença entre esses dois termos? Ou será que os dois termos representam a mesma coisa? O que você acha? Comente no nosso chat, vou dar aqui alguns instantes para você participar, comentar e em seguida a gente já retorna aqui à nossa aula. Até já!
Muito bem, voltando aqui à nossa aula, eu tenho recebido bastante contribuições e participações aqui. Desde já eu agradeço a todas as participações, tá? Aquilo que eu não consegui responder agora para você, estarei comentando depois na nossa aula atividade, tá? E aí a gente vai estar conversando mais detalhadamente sobre os nossos assuntos aqui. Mas vamos retomar aqui a nossa pergunta que eu deixei aqui a você. Em sua opinião, qual a diferença entre gestão tributária e planejamento tributário? E antes de a gente fazer a diferença, eu comento aqui as contribuições de Salvador, do Polo da Bahia. Obrigado pelas contribuições e pela participação também, tá? Foi comentado que o planejamento tributário está centrado em definir estratégias para um gerenciamento correto de tributos. Isso é verdade. Isso leva a pensar que, para uma gestão eficiente, é fundamental ter um planejamento tributário correto e adequado ao tipo de negócio. E é importante pensar bastante, tá, sobre a atividade da empresa. Mas, enfim, qual seria a diferença entre a gestão tributária e o planejamento tributário? Bem, a diferença está, a princípio, no momento e no tipo de atividade, tá? A gestão tributária está relacionado a fazer a ter controle em relação ao dia a dia dos tributos, vamos colocar assim, tá? Então, por exemplo, quando se pensa mais em relação ao cronograma, tá? Então, repare que cada tipo de tributo tem datas diferentes para o seu recolhimento e pagamento. Então, quando a empresa se prepara na prática para o recolhimento, pensando em cronograma, quando ela se organiza nesse sentido para fazer esse recolhimento, para fazer operações no momento correto também, no momento que seja bem satisfatório para ela, isso faz com que ela comece a ter uma gestão tributária. O planejamento tributário, ele vai além. É quando a gente pensa antes do momento do fato gerador. Então, não aconteceu nenhum fato ainda, não houve nenhuma venda, nenhuma compra, não houve ainda nenhum pagamento de folha de pagamento, e aí a empresa está pensando antes, tá? Então, aí a gente pensa no planejamento tributário e a gente já prepara as ações, as medidas que a empresa pode realizar para o seu momento no futuro, tá? Então, dessa forma, a gente começa a distinguir gestão tributária e planejamento tributário. E um complementa o outro, com certeza, tá? Enquanto que um está relacionado mais a pensar previamente, o outro está relacionado à prática, tá? A fazer de fato na prática o recolhimento, o cálculo ali dos tributos e fazer tudo conforme o ordenamento legal, tá? Então é importante a gente observar esses aspectos. Outras perguntas que eu recebi aqui de vocês, obrigado, tá, pelas participações. Eu estarei comentando em outras oportunidades e também daqui a pouco durante a nossa aula a atividade, tá bem? Retenções de INSS. Nós temos as retenções de INSS. O que isso quer dizer? Vamos imaginar uma situação na qual uma empresa cede a sua mão de obra, vamos imaginar, por exemplo, uma empresa de limpeza, de vigilância, e aquele funcionário da empresa vai numa outra empresa prestar o serviço. E aí pode acontecer retenções de INSS, na qual há uma transferência de responsabilidade do prestador de serviço para o tomador de serviço. E aí quem faz o recolhimento é o tomador de serviço, considerando e tomando como base as informações discriminadas em nota fiscal, tá? Então, isso vai ser relativo à retenção de INSS. E aqui a gente vai descobrir mais sobre ele. Acompanhe só comigo na tela. Então, o que é uma retenção na fonte? É a prática de transferir a responsabilidade de recolhimento do tributo do prestador para o tomador de serviço. Qual que é a utilidade disso? A utilidade disso está mais aplicada para as entidades governamentais ou do ponto de vista das entidades governamentais. Então, por exemplo, ajuda a reduzir possibilidades de evasão fiscal, ajuda a antecipar o recolhimento do tributo e melhora a eficiência na arrecadação. Do ponto de vista das entidades governamentais, nós temos que os tributos são tratados como receita pelo regime de caixa. Isso quer dizer que quanto mais rápido acontecer a arrecadação, mais rápido o caixa das entidades governamentais vai crescer para o oferecimento de benefícios à população e melhor tende a ser o desempenho das entidades governamentais. Então, em linhas gerais, quanto mais antecipado for o recolhimento, melhor do ponto de vista da gestão governamental, tá? Então, por isso que nós temos esse tipo de recurso
para o recolhimento de encargos sobre folha de pagamento. Então, nós temos aqui que, de acordo com o artigo 31 da Lei 8.212 de 91, a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou da fatura de prestação de serviço. Então, o tomador de serviço vai acabar ali, a empresa contratante daquele serviço vai acabar fazendo a retenção do INSS, tá? No montante de 11%, com base na lei e também com base na instrução normativa da Receita Federal 971 de 2009. Então, se a gente perguntar assim, quais tipos de serviços estão sujeitos a esse tipo de retenção? Então, nós temos, por exemplo, serviços de limpeza, conservação e zeladoria, serviços relacionados à segurança e vigilância também de localidades, empreitada de mão de obra, aqui mais relativo à construção civil, tá? Então, nós temos aqui também a empreitada de mão de obra, contratação de trabalho temporário. Tudo isso representam serviços sujeitos à retenção de INSS. E é importante você observar os artigos 117, 118 também, da Instrução Normativa da Receita Federal, que detalha os serviços sujeitos à retenção. Lá você vai encontrar uma lista mais completa sobre os serviços possíveis que podem ali ter a retenção, tá? Quando a gente fala dos serviços e também desse tipo de retenção, existe uma análise até subjetiva, tá? Para identificar se de fato aquele tipo de serviço pode ter retenção ou não. Então, por isso que é importante observar bem claramente a base legal. E um dos pontos relacionados aí à retenção de INSS é que para fins de cálculo da base de cálculo, para se encontrar a base de cálculo, podem ser deduzidos alguns materiais que são utilizados nessa prestação de serviço, tá? Coisa que para a retenção de imposto de renda não pode, tá? Então, a gente vai ver aqui até um ponto de destaque de diferença da retenção do INSS para a retenção do imposto de renda retido na fonte, que vai acontecer também, tá? Então, observe só a seguinte tela. Para se encontrar a base de cálculo da retenção, deve-se considerar o valor bruto destacado do serviço em nota fiscal. Então, é importante que a nota fiscal do prestador de serviço seja emitida da maneira correta, tá? Então, o serviço tem que estar bem discriminado, os seus valores têm que estar bem expressos, tá? Corretamente. Então, a nota fiscal precisa estar emitida de maneira confiável. Nós temos também aqui a possibilidade de deduzir materiais e equipamentos fornecidos pela contratada. Então, isso daqui só é possível para retenção de INSS, para imposto de renda retido na fonte não é possível. E aí, deduzir da base de cálculo mais alguns outros elementos conforme a instrução normativa da Receita Federal para encontrar a efetiva base de cálculo de retenção e sobre ela aplicar os 11%. Então, é importante, destacando mais uma vez aqui, do artigo 121 ao 124 da mesma instrução normativa, é detalhado a determinação dessa base de cálculo. Então, qual que é o respaldo legal aqui? É essa instrução normativa, tá? Que você deve observar para encontrar a base de cálculo. Lembrando que a retenção do INSS, ela agiliza, tá? A arrecadação, ela ajuda a agilizar a arrecadação e isso faz com que aos cofres públicos os valores sejam arrecadados de uma maneira mais rápida, mais efetiva, tá? Então, para uma gestão governamental, isso é bem positivo, já que os valores adentram mais rapidamente e quanto mais rápido acontece a arrecadação, mais rápido acontece a efetivação da despesa, tá? Então, aqueles estágios de despesa governamental, de empenho, liquidação, pagamento, por exemplo, tende a acontecer de uma maneira mais rápida quando acontece ali uma arrecadação também mais rápida. Então, por isso, existe esse mecanismo, ou esse recurso de retenção do INSS, tá? Para ajudar nisso e também diminuir ali algumas possibilidades de evasão fiscal. E isso, pela Receita Federal, a Receita Federal pode até, inclusive, confrontar para checar se a prestação de serviço que foi expressa em nota fiscal
é realmente aquela, ou se não deveria ter sido aquele serviço, ou se os valores estão incorretos, já que a empresa tomadora do serviço vai ter que calcular corretamente e reportar a informação também para a Receita, tá? Então, a Receita Federal tem meios, tá, para confrontar as informações e checar se a informação está correta, tanto na geração da nota fiscal, quanto na informação gerada e recolhida relativa ao INSS. Retenções de imposto de renda retido na fonte. De maneira semelhante às retenções do INSS, a empresa pode ter também retenções de imposto de renda, tá? Na mesma condição de prestação de serviço, considerando ali que está acontecendo uma cessão de mão de obra e aí pode haver a consideração em relação ao imposto de renda retido na fonte. Então acompanhe só comigo aqui na tela mais algumas informações sobre ela. Principais aspectos. Então, o fato gerador da retenção do imposto de renda retido na fonte é o pagamento pelos serviços prestados. E aqui a gente está considerando alguns serviços específicos que são prestados de uma entidade para outra, tá? Então, ficam sujeitas à incidência do imposto de renda as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, então de uma entidade, de uma empresa para outra, basicamente, tá? Ou então para civis e mercantis pela prestação de serviço, caracterizadamente de natureza profissional, segundo o regulamento do Imposto de Renda de 2018, no seu artigo 714, que sofreu aí algumas mudanças recentes, tá? Então, cabe destacar também que uma retenção de imposto de renda ela pode acontecer sobre esse tipo de prestação de serviço ou mesmo sobre folha de pagamento de um funcionário, tá? Aqui a gente está vendo sobre a condição ou sobre o aspecto da prestação de serviço. Então, quais são os serviços sujeitos à retenção? Então, a gente pode ter para fins de imposto de renda retido na fonte, serviços profissionais, serviços de limpeza, conservação, segurança, vigilância, locação de mão de obra, representação comercial, mediação de negócios, propaganda e publicidade, serviços de cooperativas de trabalho e associações profissionais ou assemelhadas, serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber. Então, nós temos aqui uma lista, tá? Prevista ali no regulamento do imposto de renda, relativa aos serviços sujeitos à retenção, tá? Então, cabe observar essa lista. Não são todos os tipos de serviços que estão sujeitos aí à retenção, por isso que é importante sempre a gente observar a base legal. E aí a gente pode perguntar qual seria a base de cálculo e a alíquota. Bem, a alíquota de retenção relativa ao imposto de renda retido na fonte será de 1% ou 1,5%, tá? Conforme o artigo 714 do próprio regulamento do imposto de renda. A base de cálculo será o valor pago ou creditado a terceiros pela prestação de serviços. Normalmente, a base ali refere-se ao valor bruto da nota fiscal. E aqui, um ponto de destaque, até para a gente diferenciar em relação ao INSS retido na fonte, não é permitido o desconto de materiais fornecidos. Para fins do cálculo de retenções de INSS, é possível fazer esse desconto. Para fins de cálculo de retenção de imposto de renda, não é possível fazer esse desconto, tá? Então, aqui nós já temos claramente uma diferença, tá? Entre a retenção do INSS e a retenção do imposto de renda ali retido na fonte. Entende-se que o tomador de serviço é também o beneficiário e a fonte pagadora de serviço. Então, aqui nós temos, nessa frase, 3 aspectos, ou 3 pilares que se convergem, tá? Então, nós temos o tomador de serviço sendo o beneficiário do serviço e, ao mesmo tempo, a fonte pagadora do serviço. Então, quem contratou o serviço está sendo beneficiado por ele e, nesse caso, por ser uma retenção, está tendo que realizar o recolhimento dos valores relativos ao INSS calculado ali sobre a nota fiscal, tá? Pode haver outros tributos retidos? Pode haver, como o próprio INSS, tá? Que pode ser também retido. Aqui, sobre esses aspectos, é importante destacar, e isso é algo muito importante para nós, profissionais contábeis, tá?
é a orientação, tá? Valorize bastante isso, a orientação. A orientação ela faz toda a diferença na vida profissional do contador, especialmente no que tange às necessidades da contabilidade fiscal. Orientação, oriente sempre o seu cliente, oriente sempre a empresa, tá? Sobre as atividades que ela possui, né? Quais são as atividades, se vai ter retenção, se não vai ter retenção, se ela contratar ali, né, o serviço de outra empresa, vai ter retenção. Isso, quando há retenção, há um acréscimo ali, do ponto de vista de planejamento tributário, há um acréscimo de carga tributária, então é importante pensar nesse sentido. Da orientação, muitas vezes o sócio não entende todos esses aspectos, são muitas regras, com certeza e é importante que você oriente, se isso acontecer, vai ter mais carga tributária, né? Você pode pensar dessa forma, ou deixe serviço para aquele momento, para o momento oportuno, contrate aquele serviço naquele momento, né? E assim por diante. Valorize a orientação. Quando a empresa estiver pensando junto com o departamento pessoal, o RH, que é uma área estratégica da empresa, tá? O RH é muito importante para uma empresa. E juntamente com o departamento contábil, é importante todos os departamentos, assim como as demais áreas funcionais da empresa, pensar ali no quadro de funcionários. Então, como que vai ser o quadro de funcionários da empresa? Será que dá para remanejar funcionários? Vai contratar? Vai demitir? Então, é importante pensar em todos esses aspectos, tá? Isso faz muita diferença. E a orientação sobre essas informações também ajuda bastante, contribui ainda para o processo de tomada de decisão. Então, valorize bastante a orientação, tá? E também ser informativo em relação aos tributos que estão inerentes, não só à folha de pagamento, mas aos outros tributos também que vão impactar o desempenho da empresa. No final, tudo impacta na lucratividade da empresa e na qualidade, da qualidade de serviços que aquela empresa está ofertando ali ao seu mercado consumidor, tá? Então, é importante valorizar tudo isso. Imposto de renda retido na fonte sobre a folha de pagamento. Nós temos ainda a possibilidade de ter o imposto de renda retido na fonte sobre a folha de pagamento. Nós temos já retenções relativas ao imposto de renda quando há uma prestação de serviço na qual a mão de obra é cedida e há uma transferência de responsabilidade do prestador para o tomador. Aqui agora nós veremos a possibilidade de se ter aí o imposto de renda retido na fonte, que é o imposto de renda que é calculado sobre a folha de pagamento, considerando possibilidades de deduções, quando há, por exemplo, dependentes em relação àquele empregado, e aí um imposto de renda pode ser calculado e retido, tá? Então, o imposto de renda, ele é normalmente trabalhado em cima da folha de pagamento e ele é descontado. Anualmente, a Receita Federal, ela solicita para os contribuintes ali fazerem a sua declaração do imposto de renda pessoa física, tá? Para quê? Para que ela consiga verificar se aquele contribuinte tem valores para restituir ou valores para pagar, de valores que não foram retidos ainda em relação ao imposto de renda. Então, quando a gente tem lá o imposto de renda pessoa física, do ponto de vista da Receita, a gente tem, a princípio, uma checagem para verificar se todos os valores devidos foram devidamente recolhidos ali aos cofres públicos em relação ao imposto de renda retido na fonte. Então, vamos acompanhar aqui como que funciona essa retenção. A retenção do imposto de renda na fonte incide ali sobre os rendimentos do trabalho assalariado, abrange todas as pessoas físicas, independente do sexo, estado civil, idade ou nacionalidade, domiciliadas ou residentes no Brasil, observados os limites mínimos de isenção estabelecida na legislação do imposto de renda. De maneira semelhante ali ao INSS, na qual nós temos uma tabela que precisa ser observada, para o imposto de renda nós teremos também uma tabela progressiva que deve ser observada. E essa tabela progressiva estará relacionada ao patamar de salários que aquele funcionário possui. Cabe ao empregador a retenção e o recolhimento do imposto de renda retido na fonte, calculado sobre o rendimento pago ao mês, em cada mês ao empregado. Então, embora o ônus, nesse caso aqui, recaia sobre o funcionário, cabe à empresa a responsabilidade de calcular os valores ali e fazer o recolhimento, tá? Do imposto de renda retido na fonte. Deve-se observar
que a essência que está por detrás do imposto de renda é o regime de caixa, tá? Então, o regime de caixa está inerente ali ao imposto de renda. Então, isso deve observar em relação ao pagamento, tá? Então, vai ser calculado o imposto de renda e o imposto de renda, ele vai ser, por assim dizer, vai ser pago, tá? Ele vai ser descontado do funcionário e vai ser pago. Então, aplica-se para isso a tabela progressiva vigente e prevista em lei e vai haver algumas críticas em relação à tabela, tá? Porque muito se discute atualmente o fato da tabela do imposto de renda estar defasada. Nós temos aí já uma defasagem de cerca de 6 anos, em que a tabela não é atualizada, diferentemente da tabela do INSS. Existe muita discussão em torno dos percentuais e valores relativos a essa tabela. Mas, do ponto de vista contábil, a gente tem que observá-la, pois ela está na lei, tá? Tudo que estiver na lei a gente precisa observar. Nesse sentido, nós teremos deduções. Então, para determinar a base de cálculo do imposto de renda, realiza-se algumas deduções, pode-se realizar deduções ali sobre o rendimento bruto do empregado, conforme previsto em lei. Como exemplo, nós temos pensões alimentícias, cota, tá? Cota dependente, cota por dependente também. Então, se o funcionário tem 1, 2 ou 3 dependentes, ele pode multiplicar ali o valor de dependente para deduzir a base de cálculo do imposto de renda, tá? E aí vai haver o recolhimento. E o recolhimento do imposto de renda retido na fonte deve acontecer até o dia 20 do mês seguinte à ocorrência do fato gerador, tá? Cabendo à empresa fazer o devido recolhimento. E aí, o que deve ser observado? Deve ser observado essa tabela aqui, ó. É a tabela do imposto de renda progressiva mensal, tá? Relativa à lei 13.149 de 2015. Nós estamos aí com alguns anos já com a tabela defasada, tá? Mas ela está vigente e ela deve ser observada. Então, por exemplo, um funcionário que ganha até R$ 1.903,98 estará numa faixa de isenção do imposto de renda. Então, a alíquota vai ser 0 e a parcela a deduzir será 0 também. Se o funcionário ganhar 1 centavo a mais, estiver ali enquadrado de R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65, ele já vai ter ali como alíquota de imposto de renda 7,5 e com uma parcela de dedução de R$ 142,80. Se ele subir mais o patamar salarial, estiver ali entre R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05, a alíquota passa a ser de 15%. Se o salário subir mais ainda, de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68, a alíquota pode chegar a 22,5%. Se o salário dele for acima de R$ 4.664,68, ele vai pagar ou recolher ali a alíquota máxima de 27,5%, que é quase 30% ali sobre os rendimentos, tá? Então, a alíquota ela é progressiva. O funcionário ganha mais, então ele paga mais imposto de renda, tá? E isso deve se levar em consideração, tá? Então, se o funcionário estiver sendo bem remunerado, ele vai pagar bastante imposto de renda e anualmente ele vai fazer a declaração do imposto de renda para checar se o valor que foi retido está correto ou se ele tem valores a restituir ou valores ainda a pagar, considerando todas as suas remunerações. Então, a declaração anual, ela serve como uma espécie de conferência dos valores, tá? Dos valores relativos ao imposto de renda. E a essência por detrás do imposto de renda é o reconhecimento do fluxo de caixa de cada pessoa. Então, quando a gente vê lá o conjunto de rendimentos e considerando ali possíveis deduções relacionadas a esses rendimentos, a gente tem ali uma espécie de reconstituição do fluxo de caixa pessoal de cada colaborador e, com base nisso, é calculado o imposto de renda que deve ser recolhido. No caso do imposto de renda retido na fonte, como o nome fala, é retido na fonte porque a empresa vai fazer o desconto ali da folha de pagamento mensalmente e vai fazer o recolhimento, realizando o devido registro contábil, demonstrando isso como uma obrigação de recolhimento, realizando um crédito lá no passivo circulante da empresa, juntamente com as demais obrigações trabalhistas que a empresa terá pertinente àquele período e relativo também a toda a folha de pagamento.
calculando as retenções de INSS e Imposto de Renda retido na fonte sobre serviços. Bem, aqui a gente vai ver uma situação em relação às retenções que a gente pode ter, tanto de INSS quanto também de Imposto de Renda. Então, acompanhem comigo aqui na tela para a gente descobrir mais sobre o que é essa situação. Então, nós temos aqui a empresa Meta, no mês de fevereiro, tomou serviços de segurança. Tá? Então, o serviço de segurança é um serviço que é possível de ser aplicado como retenção, tanto para INSS quanto para Imposto de Renda, e a empresa que prestou o serviço é a empresa segura, e o serviço foi no montante de R$10 mil. Considerando que nessa situação deve haver uma retenção, tanto de INSS quanto também de Imposto de Renda retido na fonte, considere as alíquotas de 11% para o INSS e de 1% para o Imposto de Renda retido na fonte, respectivamente. Não houveram outros fatos que pudessem afetar essas restrições e, a partir disso, a gente precisa aqui responder. Então, nós temos aqui algumas perguntas do tipo: quem deve fazer o recolhimento das retenções aos cofres públicos? Qual é o valor da retenção de INSS? Qual é o valor de retenção do Imposto de Renda retido na fonte? E quais as responsabilidades da empresa segura quanto à retenção, considerando o fato de que, se existem retenções, há uma transferência de responsabilidade. Então, se houve uma transferência de responsabilidade da empresa prestadora para a empresa tomadora, será que a empresa prestadora deixou de ter, de fato, todas as responsabilidades, ou será que ela tem algum tipo de responsabilidade mesmo nessa condição? Então, é o que a gente vai aqui pensar, calcular e descobrir, tá? Os cálculos são relativamente simples, tá? Então, a gente precisa sempre buscar encontrar a base de cálculo. Se houver deduções, a gente aplica as deduções. Se não houver deduções, a gente já considera o valor bruto como base de cálculo, tá? Que é o caso aqui, já que o serviço prestado foi de R$10 mil, esses R$10 mil precisa estar esclarecidamente expresso em nota fiscal, tá? Voltando aqui à nossa tela, a gente pode observar aqui as perguntas novamente. Então, quem deve fazer o recolhimento? Então, se a gente está falando de retenção, é a empresa Meta, tá? Vai realizar a retenção, tá? Então, a gente tem uma transferência de responsabilidade. Ao invés do prestador de serviço reter INSS e Imposto de Renda retido da fonte, quem faz isso será a empresa Meta, ou seja, a empresa que tomou o serviço. Qual o valor da retenção do INSS? Nesse caso aqui, nós temos uma base de cálculo no patamar de 10 mil, que é o montante do valor dos serviços prestados. E aí, sabendo que a alíquota é de 11%, nós teremos aqui como valores relativos à retenção de INSS um montante de 11%, o que vai resultar ali num total de R$ 1.100, tá? Que é 11% relativo a essa base de cálculo. Se houvesse deduções, a gente deduziria dos 10 mil essas deduções. Qual o valor da retenção do Imposto de Renda retido na fonte? De maneira semelhante, tá? A gente considera aqui os 10 mil, não houveram deduções, tá? Se tivesse deduções, a gente poderia considerar, lembrando aqui que para fins de deduções pode-se considerar materiais ali dos serviços prestados relativo à retenção de INSS para dedução, para o Imposto de Renda não, tá? E aqui nós temos uma alíquota de 1%, portanto, um total de R$ 100 como valores que serão ali efetivamente retidos na fonte pela empresa. Então, R$ 1.100 para INSS, R$ 100 para Imposto de Renda retido na fonte. E aí vem a pergunta: quais as responsabilidades da empresa segura quanto à retenção? Enquanto que a empresa Meta, tomadora do serviço, tem a responsabilidade de calcular e fazer a retenção dos valores relativa a INSS e Imposto de Renda retido na fonte, a empresa segura, embora tenha transferido essa responsabilidade quanto às retenções, a empresa segura tem a responsabilidade de fazer a adequada emissão de nota fiscal, reportando isso ao sistema informacional do governo, tá? Então, nós temos que a empresa segura precisa corretamente informar ali e emitir em nota fiscal quais foram os serviços prestados, qual é o valor daquele serviço. Caso contrário, se o informe estiver errado, vai haver ali
inconsistência na informação, se houver uma checagem das informações relativas às duas empresas. Por isso que é importante que a empresa meta, nesse sentido, verifique se de fato aquele valor de nota fiscal que foi ali apresentado e aquele serviço também que foi listado na nota fiscal corresponde ao que de fato aconteceu, tá? E verificando também devidamente as demais informações, como a data em que aquele serviço foi prestado, entre outras informações. Então, embora haja uma transferência de responsabilidade quanto à retenção, a empresa segura tem uma responsabilidade quanto à emissão de nota fiscal e quanto à prestação de contas, tá? Então, a empresa segura precisa fazer a sua contabilidade, precisa prestar contas, precisa demonstrar que realmente houve aquele serviço naquele valor, tá? Então, é isso que a gente precisa considerar. Embora haja uma transferência de responsabilidade quanto à retenção, a empresa segura, ela mantém ali as demais responsabilidades quanto ao seu reporte de informações e prestação de contas para as entidades governamentais, tá? Então, repare como funciona essa dinâmica. Então, a gente tem ali a retenção sendo feita pela empresa que tomou o serviço, que obteve os benefícios do serviço e que está sendo a empresa ali que está, de fato, pagando ali a retenção do INSS. E isso a empresa deve levar em consideração para fins de carga tributária. Isso acaba impactando, de certo modo, o desempenho da empresa ou, pelo menos, acaba impactando ali o fluxo de caixa da empresa, já que ela vai ter que pagar esses valores relativo tanto ao INSS quanto também ao imposto de renda retido na fonte. Atividade de reflexão. Bem, eu convido você agora, neste momento da nossa aula, meu caro aluno, a participar aqui. Eu trouxe a seguinte pergunta, eu queria ouvir sua opinião sobre ela, tá? Pode-se falar em planejamento tributário para encargos sobre folha? Então, considerando o que a gente já viu e já conhece até aqui, a gente pode falar sobre carga tributária, sobre folha de pagamento? Como que a gente pode pensar a folha de pagamento e os encargos que incidem sobre ela, se assim são, em relação ao planejamento tributário? O que a gente pode pensar em termos de reflexo da informação gerada sobre o desempenho da empresa? Comente no nosso chat o que você acha, qual é a sua opinião. Vou dar aqui alguns instantes para você e em seguida a gente já retorna aqui à nossa aula. Até já!
Muito bem, voltando aqui à nossa aula, eu já recebi várias contribuições de vocês. Obrigado pela participação de todos. Vejo que todos estão empolgados aqui com a nossa aula. Aquilo que eu não consegui comentar e explicar para você agora, a gente estará conversando daqui a pouco na nossa aula atividade. Mas vamos rever aqui a nossa pergunta que eu deixei aqui a você. Pode-se falar em planejamento tributário para encargos sobre a folha? Também combinando um pouco com a pergunta anterior que nós tínhamos feito, nós temos aqui a participação do Polo de Londrina, tá? Comentando que o planejamento é o estudo das previsões dos tributos, na qual é importante identificar ali as previsões dos tributos, identificar onde terão, onde serão aplicados, enquanto que a gestão está relacionada à apuração e à checagem, se está correto os valores, o estudo das alíquotas também, tá? Para a correta aplicação da lei. Então, obrigado, tá, pela participação do Polo de Londrina. E aqui, emendando esse entendimento sobre a pergunta que eu coloquei aqui a você, a gente pode dizer que sim, tá? A gente tem que pensar tanto do ponto de vista da gestão, com certeza, pois isso está ligado à prática diária do planejamento tributário, aliás, das rotinas tributárias, enquanto que a gente precisa pensar em termos de planejamento. Uma folha de pagamento vai ser muito importante para a gente identificar a carga tributária daquela folha e isso estará vinculado depois ao entendimento sobre o regime tributário que nós teremos, lucro real ou lucro presumido, por exemplo, tá? Então, dependendo do tipo de regime tributário, a gente vai enxergar diferenças também em relação à carga tributária na folha de pagamento que a empresa pode apresentar. Isso é importante, tá? Aqui é importante destacar que, do ponto de vista do planejamento tributário, a gente tem que olhar o desempenho da empresa como um todo, olhando o impacto da informação ali relativa às operações de vendas da empresa. Então, nós temos encargos relativos a essas operações, nós temos encargos relativos à folha de pagamento e nós temos encargos relativos ali ao lucro que a empresa está gerando. Então, a gente precisa olhar o conjunto para entender se, naquele ano, por exemplo, a empresa pode ter mais carga tributária ou menos carga tributária e entender, a partir daí, os caminhos que a empresa ela pode tomar, as medidas que ela pode tomar para otimizar, sempre observando o ordenamento legal, para otimizar ali a sua carga tributária e, consequentemente, melhorar o seu desempenho econômico. Ou seja, em última instância, melhorar a lucratividade e ainda preservar um pouco o seu fluxo de caixa. Então, é nisso que a gente tem que estar sempre de olho quando a gente pensar aqui, tanto nos tributos que incidem sobre a folha de pagamento, quanto nos tributos que estarão incidindo sobre o lucro, por exemplo, ou sobre outras operações. Considerações finais. Estamos chegando aqui ao final da nossa aula de hoje. Desde já, eu queria agradecer a você pela sua participação, aliás, pela participação de todos, né? Vejo que está chegando mais comentários também, tá? Mais participações. Obrigado de coração mesmo pelo carinho de vocês. E aqui agora a gente vai observar a nossa última tela, na qual eu trago a você os 3 grandes encargos aqui, ou tipos de tributos, que a gente discutiu na nossa aula de hoje. Então, nós temos aqui o INSS, o FGTS, o Imposto de Renda retido na fonte. Todos eles estarão inerentes à folha de pagamento e a gente precisa observar tanto quem é o contribuinte de fato, então existem condições na qual o INSS vai se referir à empresa, então aí nós teremos o INSS patronal, existem condições na qual a gente vai ter tributos relativos ali ao próprio funcionário, e aí nós teremos INSS sobre a folha de pagamento do funcionário, sendo descontado ali, deduzido da folha de pagamento do funcionário. Então, isso é importante a gente observar quando os tributos são de encargos ali, aliás, de custo da empresa, mas são de benefícios do funcionário, como é o caso do FGTS. Então, a empresa tem esse custo aqui também, tá? Que precisa ser ali devidamente calculado, bem como o imposto de renda retido na fonte, que também vai incidir ali sobre a folha de pagamento do funcionário. A empresa é responsável pelo recolhimento, mas o ônus fica sobre o funcionário. Fora isso, nós temos aquelas situações relativas às retenções, em que há a prestação de serviço e aí o tomador do serviço vai ter que reter tanto INSS quanto imposto de renda retido na fonte. E o entendimento sobre essa dinâmica que a gente viu hoje sobre INSS, FGTS e imposto de renda retido na fonte
é fundamental para a gente ter cada vez mais clareza para o nosso planejamento tributário e para a aplicação, por consequência, dos regimes tributários que nós vamos descobrir cada vez mais, tá? Considerando ali os encargos sobre folha de pagamento. Vale destacar, mais uma vez, que tudo isso impacta no desempenho da empresa. É importante apurar o imposto, o encargo? Sim, é importante. É importante entender a dinâmica? Também é importante. É importante calcular a base de cálculo? Também é importante. Mas é importante também entender como que funciona a dinâmica da informação, como que essa informação está impactando a própria atividade da empresa, o desempenho dela e até mesmo o seu fluxo de caixa. Então, nesses pontos, a gente não pode perder isso de vista. Eu queria agradecer a você mais uma vez por ter me acompanhado aqui nesta aula de hoje. Muito obrigado e nos vemos então na nossa próxima oportunidade. Até lá!